Em 1983, a Nintendo salvou a indústria de videogames, lançando o Nintendo Entertainment System, o Nintendinho. Numa época onde consoles eram muito caros e grandes, além de que só tinha jogo goofy. Então, chegou o Nintendinho com Mario, Zelda e caça aos patos. O bagulho vinha com uma arma, anos 80 era fogo. E ao mesmo tempo que fez as pessoas voltarem a jogar videogame em vários países, foi uma faca de dois gumes, porque ele foi marketado como um brinquedo pra crianças, criando o estigma videogame é pra criança. Algo que durou por uns bons anos. E com essa indústria crescendo muito através desse estigma, nasceu o primeiro filme de videogame, Super Mario Bros. Uma bomba de bizarrices justamente pro público que jogos tinham na época. E com o passar das décadas, mais e mais filmes de jogos foram surgindo. Um pior do que o outro. O youtuber serial está desaparecido desde outubro de 2023. Foi encontrada apenas uma perturbadora filmagem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Bom, antes de começar eu queria dizer que esse foi de longe o vídeo mais torturante de se fazer até agora. Eu assisti e analisei mais de 30 filmes. E spoiler! A maioria deles era horrível, que foi muito difícil de encontrar algumas dessas bombas pra assistir na internet. Grande parte é quase Lost Media. Fora que tem muito filme que eu nem fazia ideia que sequer existia. Desde um filme baseado num jogo indie de terror japonês a um live action de Far Cry. Far Cry, Fuga do Inferno. Sim. Então, por favor, se você gostar do vídeo, se inscreve e me segue nas redes sociais, antes que elas sejam hackeadas pelos vírus que infectarão meu PC, provenientes dos sites em que eu me enfiei pra assistir essas pérolas. Lembrando que eu tô falando sobre filmes baseados em jogos que existem. Ou seja, filmes como Detona Ralph não contam. Tal qual documentários ou filmes sobre jogos, tipo Pixels do Adam Sandler. Eu também excluí curtas, lançamentos não teatrais e fanfilmes, tipo esse do Mega Man. Porque senão o vídeo ia ter umas 8 horas e meu cérebro ia derreter. Mas muito obrigado aos membros do canal por continuarem mantendo meu sonho vivo mesmo depois de 2 meses sem postar. Agora as perguntas que não querem calar. Qual o pior e qual o melhor filme de jogo? Existe algum realmente bom? Bora pra lista com mitadas e takes sobre todos os filmes de jogos. Lembrando que eles estão na ordem que foram assistidos por mim. Tá bom, olha só, eu adoro o Tom Holland, eu acho ele um ótimo ator. O problema desse filme é que o diretor fez ele atuar igual o Homem-Aranha, só que sem poderes e que fala palavrão. Ele até que lembra o Nathan Drake até certo ponto, mesmo com carinha de jovem. De resto, é só um filme com plot muito sessão da tarde. Vale mais a pena ver um compilado de cutscene no YouTube. Ok, e sendo um pouco mais humilde, tem algumas cenas divertidinhas, mas o filme é tão genérico e tão previsível que só perde muito a graça. Quem conhece esse canal sabe que Pokémon é basicamente um traço da minha personalidade. Olha que bonitinho. E sobre esse filme, pra definir ele, eu gostaria de dizer que enquanto tem Pokémons na tela, eu tô feliz. E pra minha sorte, isso é a maior parte do filme. Ver os Pokémons na tela, batalhando, interagindo ou só existindo é muito irado, é muito legal ver eles nessa versão realista, eles ficaram muito bem feitos. Eu queria muito que tivesse um filme focado realmente na jornada de treinador, nesse mundo Pokémon realista e com muitas batalhas, porque Detetive Pikachu é um filme muito genérico, o roteiro é muito previsível, parece que foi escrito por uma criança. E você pode dizer, nossa, mas é um filme pra criança, então ele não precisa ter um roteiro bom. Não tem desculpa pro filme ser ruim só porque é pra criança. As crianças merecem filmes bem escritos. De qualquer jeito, esse filme continua muito melhor do que a maioria das atrocidades que tem nessa lista. Com certeza vale a pena ver, principalmente se você gosta de Pokémon. E o Pikachu é dublado pelo Ryan Reynolds. Em português ele fica falando guri. É os guri. Por mais que eu sempre tive vontade de entrar no mundo de Warcraft e jogar esse jogo que nem um viciado maluco, eu nunca joguei. E esse filme é extremamente punitivo com quem nunca jogou Warcraft.
ele não se esforça nem um pouquinho pra te explicar um pingo da lore. Não é algo necessariamente ruim, inclusive é algo que eu respeito, é um filme feito pra fã, mas que de novo torna a experiência muito confusa pra quem não é assim. E ainda assim esse filme continua muito divertido, tem muita cena de ação extremamente bem feita, o filme é muito lindo, ele é colorido, os personagens são muito carismáticos, eu genuinamente me apeguei a alguns deles assistindo. No geral, esse filme exala uma impressão de que foi feito com carinho. Obviamente ele não é perfeito, mas ele é, sem dúvida, um dos melhores filmes de videogame que tem por aí, simplesmente por ele ser assistível, dá vontade de você ver até o final, porque os personagens são legais, e o final é legal. Eu respeito esse filme, eu acho ele bom. Eu nunca nem sequer joguei esse jogo e mesmo assim eu até que tenho algumas coisas pra falar sobre esse filme. Porque ele é horroroso, que bagulho ruim. Primeiro que gravaram essa porra em itálico, o filme é literalmente inteiro em plano holandês. Eu quase entortei meu monitor pra assistir. Além dos diálogos e lutas serem horrivelmente artificiais, tem uma cena de abuso muito desnecessária. É um lixo completo, esse filme é uma merda. Eu fui ver esse filme esperando nada e honestamente, ele não é tão ruim assim. Ele não é bom, mas é muito melhor do que eu esperava. O CGI é bem detalhadinho, os bichos são muito bem feitos e 90% do filme é só briga de monstro gigante, totalmente brain dead, ou seja, é divertido. E também um dos únicos filmes com pessoas de planetas diferentes se conhecendo que toma a coragem de fazer com que elas não falem inglês universalmente. Aqui, o cara do planeta que a moça tá visitando tem a língua própria do planeta dele, o que faz muito sentido e adiciona um carisma pra esses personagens tentando se entender mesmo falando línguas completamente diferentes. Só que esse filme é muito mal dirigido e, consequentemente, mal montado. Tem muita cena sem continuação ou só umas largada nada. E ele também sofre da marvelização do cinema com piadas toscas a cada 2 segundos para manter sua dopamina estourando. Mesmo em momentos de quase morte, os personagens estão fazendo piadinha. Monster Hunter pode ser legal com amigos, mas não é um filmaço não. Agora, os filmes da Ubisoft. Será que os filmes vão ser bugados, galera? É Bugsoft, né? Não é? Sim, eu disse filmes no plural, porque caso você não saiba, a Ubisoft já lançou um longa-metragem em 2008, chamado Far Cry, Fuga do Inferno. Ok, eu tinha achado difícil só encontrar esse filme. Foi um desafio, achei que era Lost Media, eu quase desisti no caminho. A parte do filme de Far Cry no roteiro desse vídeo tava escrita Lenda Urbana dos Filmes de Videogame. Até que eu encontrei no YouTube, upado há 5 anos atrás, em 480p. E meus amigos, mais difícil do que encontrar esse filme foi só assistir ele até o final. É só muito ruim. Pra surpresa de 0 pessoas. Eu joguei Far Cry 3, 4, 5 e o Primal, os que todo mundo jogou. Porém, o filme fala sobre o Far Cry 1. E de acordo com o João Pedro Fiuza 5686 dos comentários, é bem fiel. O que o João tem assistido? Pois é, né? O que o cara faz da vida dele pra ver esse filme, tipo, na moral, tá ligado? Ele tava pelo YouTube e falou: nossa, Far Cry Fogo do Inferno. Vamos Far Cry Não posso perder tempo. Os empresários da Ubisoft estavam lá no meio do brainstorming para a criação desse filme, quando de repente um dos engravatados, que assim como seus colegas também estava chateado por não ter como colocar microtransações em filmes no cinema, deu a seguinte ideia: rapazes, vamos fazer o filme mais chato já feito. Aí tu veio! Primeiramente que essa desgraça de filme não consegue nem fazer o básico de ter um personagem gostável sequer. Todos eles não têm nenhuma expressão, eles só ficam com cara de cu. É um desafio hardcore chegar na metade desse filme, porque você não dá uma fodinha pra nenhum personagem que seja. E o início dessa aberração é um textão. Tá achando que é Star Wars? Se eu quisesse ler um livro de Assassin's Creed, eu abri o Kindle e não a Netflix, porra. Enfim, não perde seu tempo, esse filme é genuinamente um dos piores dessa lista. Angry Birds. Tá aí, meus amigos, um filme muito divertido. Por mais que eu seja parte da primeira geração de crianças que cresceu com jogos mobile, os melhores inclusive, Subway Surfers, Angry Birds, Clash of Clans, sabe, os da época que o ícone do YouTube era uma TVzinha, eu não cheguei a criar expectativas boas pra esse filme.
Até porque tudo que eu assisti até agora já foi o suficiente pra me traumatizar um pouco. Mal eu sabia o quanto ia piorar. Enfim, sobre Angry Birds, além de ser divertido, é um filme muito fofo e ele tem muita piada imbecil de duplo sentido, eu juro. Que tal a gente substituir esses bebês? Mulherada, manda bala! Fora que é muito fiel ao jogo também. Tipo, tem o Terrêncio. Angry Birds é literalmente o melhor filme da lista até agora. Um filme baseado num jogo que eu joguei e fiz vídeo sobre recentemente, então tá bastante fresco na minha memória. E como adaptação de Hitman, ele cumpre bem o papel de soltar umas referências das mecânicas do jogo, tipo o personagem jogando moedas pra distrair os inimigos ou escondendo cadáveres em caixas. Porém, esse filme sofre por ter uma montagem muito podre, mesmo a trilha sonora não combina nada com as cenas no geral, fora que tem muito fade, tipo umas transição pra branco do nada. É divertidinho de assistir porque tem umas cenas de ação até que criativas, e de novo, lembra o jogo. Mas no geral, parece qualquer filme de careca Sigma, Sessão da Tarde, Jason Statham, só que com uma história que se esforça pra ser confusa. É paia, mas pra quem gosta do jogo, vale a pena assistir o filme. Esse filme passa perfeitamente a vibe de Doom, porque você realmente se sente no inferno, sendo punido pelo diabo por ter que assistir esse filme inteiro. 1h40 que não acaba, meu Deus! Tinha um The Rock novo, quando ele era só The Brita mesmo. Tem uma cena boa no final, e não é a piadinha do cena boa no final porque acaba. Realmente tem uma cena boa, que é uma cena em primeira pessoa. É difícil fazer uma cena em primeira pessoa em um filme funcionar, e o filme é bem antigo, então é um mérito aí. Se você gosta de Doom, vê essa cena em primeira pessoa no YouTube, e é isso aí, não precisa perder seu tempo com o resto não. Pra manter a sequência de filmes de games com o Laroca, sim, Rampage é um filme de videogame, eu também não sabia. Um detalhe hilário desse filme é que logo no início tem uma cena onde toca um alarme, e o sound effect de alarme que eles decidiram pra colocar no filme é justamente o despertador padrão do iPhone. Tipo, não tinha nenhum outro. Imagina uma pessoa que foi ver esse filme no cinema e achou que tava tocando o despertador do celular dela na hora. Enfim, é um filme sobre bichões gigantes, irados, brigando e destruindo cidades e comendo pessoas. O que é igual ao jogo. Parecido com Detetive Pikachu, tem diálogos muito rasos. Tipo, as falas mais blockbuster hollywoodiana possíveis. Mas quando tinha briga de lobo-morcego versus jacaré-sauro versus macaco albino gigante, é muito entretenimento. Eu diria que vale bastante a pena você ver essas cenas isoladas do filme. E elas lembram o jogo, fora que daí você não precisa aguentar os diálogos que foram escritos em 5 minutos. Caso você não conheça, a Oni é um jogo indie de puzzle japonês. E ele é até que antiguinho, mas no geral o filme é bastante diferente do jogo, ele até que passa a mesma vibe nesse quesito, e é complexo de explicar, a história é muito confusa, mas quando você finalmente entende, ela até que é boa. Eu não achei o filme ruim, ele tem uma brisa muito única e eu respeito isso. Foi um respiro ter um filme aqui que não é um padrãozão de Hollywood. E dá pra ver como o diretor aqui realmente tentou criar um bom roteiro e não se sustentar só em um monte de referências rasas ao jogo, igual a maioria dos filmes de jogos por aí. Pra quem curte a Oni, dá uma bisoiada. Essa é a minha reação antes de ver FNAF. Eu acho que vai ser meio merda. O que tu acha? Eu não sei nem o que é FNAF. Eu fui ver esse filme na estreia, eu fiz questão de ver esse filme no cinema no dia que ele saiu justamente pra esse vídeo. Vamos lá, eu joguei FNAF 1, 2, 3, 4 e o Sister Location. Porém, eu joguei em call só pra me divertir com meus amigos. Eu não vi nenhum vídeo no YouTube explicando a lore do jogo. E eu achei o filme bom. É uma palavra muito forte, mas é divertido demais. Tem uma cena que o Fred anda de Uber. E pra quem gosta de Scream, é obrigatório ver esse filme, principalmente pra quando você descobre quem é o killer no final. Agora, as coisas ruins. A fotografia desse filme, na maior parte dele, é um grande desperdício de potencial de enquadrar os ataques de animatrônicos de jeitos mais criativos, tipo de dentro da ventilação, só que isso não acontece. Toda vez que um animatrônico ataca alguém, eles só cortam seco. E eu sei que não é pra ter gore, é pra ser um filme pra criança, mas eles fizeram de um jeito que tem mais jumpscare no filme do que nos jogos. E olha que os jogos têm muito jumpscare, é bizarro. Não tem um sentimento de medo claustrofóbico que os jogos te dão nesse filme. O design dos animatronics, apesar de ser limpo e fofinho,
pra mim, não atrapalhou tanto. Eu sei que muita gente odiou isso, mas pra mim só deixou o filme mais engraçado, por mais que não propositalmente. A montagem me incomodou um pouco na troca de tom, tem alguns momentos que estão quase te deixando um pouquinho assustado, e aí do nada vira um bagulho engraçado ou fofinho, só que sem transição nenhuma, então fica muito difícil levar o filme a sério. Meu veredito final é um filme tão ok que acaba sendo meio paia, mas continua muito mais divertido e assistível do que a maior parte dessa lista. Eu decidi ver o mais recente antes do antigo e eu gostei. É um filme bem feito e a Lara Croft é muito carismática. Só me incomodou um pouco que ela passa o filme inteiro falando sobre o pai dela e fica meio chato com o passar das cenas. Caso você não saiba, existe um teste chamado Bechdel Test, que questiona se filmes têm um diálogo entre duas personagens mulheres onde elas estejam falando sobre algo que não seja um homem. Inclusive é bizarro ver a quantidade absurda de filmes que não passam nesse teste. Estrela, eu vou sair do vídeo, virou lacração. Cala a boca. Enfim, esse filme de Tomb Raider não passa. Porém, como eu disse, a Lara é uma ótima personagem. Isso vem muito do carisma da atriz e a trama em si é bastante interessante também. Por mais que um pouquinho previsível em algumas coisas, continua sendo um filme muito acima da média quando comparado com o resto dessa lista. Agora sobre o filme de Tomb Raider de 2001, é só uma grande caricatura. É nada além disso. Sabe aqueles desenhos que você faz na praia com aqueles artistas de rua que fazem a sua cabeça super exagerada? Esse filme é isso, é uma caricatura dos anos 2000. Não tem tipo nenhuma mulher no filme além da Lara Croft, ela é completamente Sigma Woman, não fala nada, só fica dando tiro, fazendo a cara do Zoolander. É um filme engraçado e as cenas de ação até que são legais. Nossa senhora, eu assisti esse filme alcoolizado e nem assim ele chegou perto de ser gostável. É sério, Slenderman literalmente nem tentou. Esse filme é escuro num nível bizarro que você não consegue nem enxergar o que tá na tela. Simplesmente tem muitas cenas em que é difícil de entender o que tá acontecendo porque as pessoas não aparecem nesse filme. As atrizes que são as protagonistas desse filme devem ter recebido metade de um salário normal de filme. Afinal, a iluminação do filme só mostra no máximo a boca e o nariz delas na maioria das cenas. E ok, filme de terror ser escuro, mas aqui corta a brisa de dar medo, porque ao invés de se assustar, você tá ocupado procurando personagens na tela. O Slender em si mal aparece, a montagem é péssima e não acerta um timing sequer. Ah, e a história parece uma fanfic, de tão cringe. Esse é de longe o filme mais sessão da tarde dessa lista. É até que divertidinho no início, só fica bastante maçante com o passar do tempo, até dá sono. Senhores, eu diria que Street Fighter é um produto de sua época e o melhor filme de comédia do Van Damme. Muita gente alopra demais esse filme, então eu já fui ver ele com a expectativa lá embaixo. E rapaziada, eu gostei. Eu vi ele com meus amigos e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Não tem nenhum momento chato nessa experiência. Claro, o CGI é tenebroso, mesmo pra época. Inclusive, até mesmo as coreografias de luta, os efeitos práticos e as atuações são bem ruins, mesmo pra 1995. Eu entendo esse filme não ter gore, principalmente porque na época o jogo foi quase que proibido em alguns países por causa da violência. Mas o maior triunfo de Mortal Kombat 1995 é os personagens, eles são muito carismáticos. Esse filme é um clássico dos filmes de videogame. Sim, o jogo de mijar nas pessoas na rua e usar o de gato como silenciador tem uma adaptação pro cinema. E Overwatch não tem até hoje. Cara, ninguém liga, fala o jogo de mijo. E resumidamente, esse filme é só piada com tragédia. Tipo, o Torres nas... Cara, você não entende piada, seu lacroala. Eu juro, não é nem piada, não tem nem graça. Eles nem tentaram fazer uma crítica, é só um monte de bosta. E fica pior quando você descobre que o diretor é alemão. Diretor esse que eu pesquisei mais sobre e descobri que dirigiu mais 3 filmes que estão nessa lista. Inclusive, o Far Cry Fuga do Inferno, que eu falei mais cedo. Filmes esses que são todos muito odiados. Já fizeram até uma petição online pro Urbo se aposentar. Eu não sei como esse cara conseguiu direitos de adaptar tantos jogos famosos com um histórico tão horroroso. Inclusive, ele tentou dirigir o Warcraft também, mas a Blizzard mandou ele embora. Ou seja, o maior conglomerado de pincel em forma de empresa negou esse cara, pra vocês verem o nível. E ele também tentou fazer um filme de Metal Gear, mas o Kojiminha falou não. Alone in the Dark, mais um filme do Urbo, que começa com textão. Tá maluco, isso pode ser piada. Esse filme é muito confuso, mal dá pra entender o que os atores estão falando, eles só ficam meio que gemendo. Pra minha sorte, eu vi essa bomba com os meus amigos depois da gente amassar no Fortnite, então a gente se divertiu bastante fazendo uns memes. Meu Deus,
Eu esqueci. Espera um pouco. Eu esqueci de upar o passe. Merda, falta 2 dias de season. Agora fodeu. Eu não cheguei nem na metade, cara. Cadê essa porra desse gnomo que eu deixei pra aqui? Tá de noite? Eu acho que eu tenho que ficar forte. Sei lá, eu nunca joguei esse jogo. Eles não sabiam que 2 shieldinhos é melhor que um shieldão. É que realmente aconteceu. Uma vitória royale. Vamos lá, eu tenho que admitir, eu não gostei desse filme. Eu fui ver ele no cinema, na estreia, com muito hype. Eu criei muita expectativa, porque os trailers são irados. Eu literalmente chorei a primeira vez que eu vi o trailer desse filme. Eu achei que ia ser o melhor filme de videogame da história, com aquela trilha sonora orquestral de arrepiar. Mario é uma franquia muito importante pra mim. Super Mario 3D Land foi o primeiro jogo que eu tive pro meu Nintendo 3DS, que foi o meu grande companheiro na infância. Eu tenho muito apego por esse personagem. Só pra chegar no cinema e ouvir rock americano licenciado dos anos 80. Que, claro, é da hora, mas não tem nada a ver com Mario. A trilha sonora desses jogos é tão impecável e eles só jogaram no lixo. A minha sorte foi que pelo menos eu fui ver a dublagem brasileira, que tá muito melhor que a americana com o Chris Pratt, que não tem nada a ver com o personagem também. Claro, as referências aos jogos são legais no filme. O problema é que o filme não é nada além disso. É só uma grande propaganda pra uma nova geração de crianças que tem um Nintendo Switch. Esse filme me surpreendeu muito. Mesmo sendo um blockbuster genérico, ele te faz sentir dó do Sonic. Ele é muito fofo, todo solitário no início do filme. Você acaba realmente torcendo pra ele conseguir fazer amigos e fugir da melancolia de ser um ouriço azul mágico. Fora que o Jim Carrey é perfeito como vilão. Dava pra ver como ele tava se divertindo com o gufiar bigode dele, ou nas cenas que ele só xinga as pessoas. Pra mim, junto com Angry Birds, Sonic é o melhor filme de videogame até então. Blood Rain é um filme baseado num jogo sobre vampiras e... Peraí, quem é que foi que dirigiu? Ah, de novo não, mas que Vambora, filme de Mortal Kombat de 2021, é muito mais recente, a gente tem muito mais tecnologia agora, não tem como ser pior do que o antigo. É, eu sei, a piada vem pronta, mas até que esse filme não é podre. Ele tem ótimas cenas de ação, as coreografias são muito bem feitas. E junto com o design de personagens, lembra muitos jogos. O Jax, Kano, Sub-Zero, Scorpion são iradíssimos no filme, graças aos atores, que são muito bons também. O Raiden seria legal também, mas o ator dele é muito fofinho pra ser levado a sério. Resumidamente, no aspecto técnico, esse filme é, obviamente, muito superior ao de 95. O problema é o roteiro, que tenta deixar o filme muito realista, algo que não combina com Mortal Kombat, que tem uma das lores mais confusas da história dos games. No geral, o que quebra a brisa desse filme é isso, ele se leva muito a sério. Pelo menos ele tem gore e lutas fodas, algo que o antigo não tinha. É um filme muito ok de Mortal Kombat. Afinal, como eu disse, não é como se a história do jogo fosse organizada também. E enquanto esse filme ganha do de 95 no aspecto técnico, eu ainda acho o antigão melhor na história e no carisma. A parte boa desse filme é que tem o Jake Gyllenhaal, e a parte ruim é o resto. Só meio que não acontece nada relevante nesse filme, nada que te gere um pingo de emoção. No início, realmente parece que vai caminhar pra algo interessante, e tem cenas legais de parkour que lembram o jogo, mas no geral é um filme muito esquecível. Silent Hill é definitivamente um filme injustiçado. O diretor realmente jogou os jogos e meteu o carinho dele pela franquia nessa obra. Ele adaptou o início do primeiro jogo quase que perfeitamente. Até os ângulos de câmera lembram a gameplay de câmera fixa. Tem o CGI podre? Tem, mas pra época até que é aceitável. E não impediu os monstros de ficarem absurdamente bons e assustadores. Eu vi uns vídeos de making off desse filme e a atenção pra cada detalhe era absurda. Todos os monstros foram feitos por bailarinos, que torna todo o contorcionismo deles algo muito real. Você vê a dor deles e é realmente inesquecível. Fora que, diferentemente do filme de FNAF, aqui tem terror de verdade, tem desconforto. A trilha sonora de Silent Hill é perfeita. Esse filme estraga o seu dia quando você assiste ele, mas de um jeito bom. Halo 4 Forward into Dawn. Sim,
Tem um 4 no título do filme, mesmo não sendo o quarto filme de Halo. E apesar de ter um início muito lento e maçante, esse filme tem uma experiência parecida com Warcraft. É bom pra quem entende a lore do jogo. Eu nunca sequer joguei Halo, então eu não entendi nada desse filme. Mas ele não é ruim, ele só não é pra todo mundo e nem tenta ser. Eu vi muita gente que gosta de Halo falando sobre esse filme e, no geral, eram comentários positivos. I discovered the House of the Dead machine for the first time, and I'm like, it was a horror movie come to life, and the only difference is you weren't sitting in the audience, you actually got a chance to kill zombies, and I thought this would make a great movie. Como esse maluco chegou nessa conclusão? Ele literalmente falou que o jogo era bom por não ser um filme. Aí ele foi lá e falou que daria um bom filme. É mais uma bomba do Weirbo. Toda vez que eu assistia um filme desse psicopata, eu entrava em coma. Max Payne é literalmente só mais um filme de jogo com os problemas que a maioria deles tem. Tirando o fato que essa bomba tem duas versões, uma teatral e outra do diretor, que é mais violenta. Um aspecto positivo desse filme é que ele me lembra muito a estética neo-noir de Sin City, um filme que é muito bonito visualmente. E Max Payne não foge desse surrealismo. Tem muita câmera lenta, de saturação, é bem Zack Snyder das ideias. E eu gosto quando filmes abraçam o estilo com orgulho. Uma pena esse filme não ser nada além dos visuais. O roteiro é horroroso. Super Mario 1993, o primeiro filme de videogame da história, que por algum motivo tem uma brisa muito forte com dinossauros. Eles mudaram a lore inteira de Mario para pessoas dinossauro, foda-se. É sério, o filme literalmente começa com uma explicação que os dinossauros não foram extintos e sim enviados para outra dimensão, onde colocaram ovos e geraram pessoas dinossauras. Sim, num filme do Mario. Por quê? Foi um flop fudido e honestamente mereceu. Olha o que eles fizeram com os Goomba. O lado bom desse filme é que ele é realmente muito divertido com amigos, igual qualquer coisa ruim. Yakuza Like a Dragon, mais um filme que eu não fazia ideia que sequer existia. O mundo dos filmes e jogos é muito surpreendente, porque ao mesmo tempo que tem filmes tipo Mario e Sonic, do nada você se depara com o Yakuza, que você nunca esperou que fosse virar filme. E como adaptação, é bom, não foge do famoso filmes de jogos classic, que é rockzão estourado, anos 2000, que todo gamer ama. Além de rock and roll e crimes, esse filme tem muitas cenas de ação que lembram o jogo, e atores que estavam claramente se divertindo nessa brisa. Todo diálogo ou reação é muito caricato e teatral, o que torna o filme divertido. Uma pena que o roteiro é muito confuso, tem muita coisa que eu não entendi. Até pra quem já jogou, esse filme tem tipo umas 5 plotlines diferentes. Parece uma série que foi achatada em um filme. Não é ruim, mas não é muito bom. Porém, se você gosta de Yakuza, vale a pena assistir. Essa bomba tem no seu pôster escrito o melhor filme adaptado de um videogame. Como se fosse um elogio. Vamos ver se é realmente o melhor filme de jogo? Pra começar, esses jogos têm uma fanbase de adolescente cabeça de pica, porque, né? E basicamente o filme é um soft porn de ação, então a fanbase deve ter adorado. Tem muitas cenas de luta e algumas até que são bem feitinhas. O problema, além da sexualização, é que esse filme tenta ser dramático às vezes, mas é tão goofy na edição que acaba parecendo um trabalho de escola, mal feito ainda. Tekken, finalmente o último filme de jogo de luta nessa lista. Pra começo de conversa, o criador de Tekken odeia esse filme, então já fui esperando bomba. Mais uma brisa que visualmente lembra o jogo, mas que a história é horrível. Resumindo, vale mais a pena ver os filmes do Mortal Kombat. Aqui a gente tem o Jesse do Breaking Bad mitando no volante. Need for Speed é um jogo de corrida que nunca focou em uma história. Sempre foi sobre uma gameplay com perseguições e acidentes. Por isso, o único trabalho desse filme era ter cenas legais com carros, e ele tem. Mas é bizarro como nenhuma delas tem consequência. Elas só são jogadas a nada, não passa de mais uma história que dá sono. Mais um caso de um filme que não passa de um monte de referência pra videogame. Em Dead Rising, você pode usar vários objetos malucos pra matar zumbis, tipo guarda-sol, serra elétrica. Então tem uma cena que o protagonista tira uma torradeira nos zumbis aqui. E uau, cena dos personagens jogando o jogo que o filme é baseado. Eu acho referências legais em filmes de videogame, mas só quando elas são um complemento a uma boa história, que toma coragem de abraçar uma personalidade à obra, igual o próximo filme, que é
ver esse filme esperando nada, eu achei que fosse ser um lixo completo. E me deparei com algo que não é ótimo, mas consegue entreter. Esse filme envelheceu muito bem, porque ele é divertido, ele tem personagens legais e o roteiro te deixa intrigado. Tudo isso principalmente por causa da estética dos anos 2000, que corre nas veias desse filme. É insano todo o gore, os plot twists com o rockzão estourado tocando. Lembra muito o primeiro Jogos Mortais, que é um filmaço. E agora me perdoem, por favor, tem 6 filmes de Resident Evil e eu só vi o primeiro. Porque se eu fosse ver as sequências dos filmes que eu assisti, mais as sequências dos reboots deles, esse vídeo não ia sair nunca. E desculpa, meu canal é muito pequeno, eu não posso me dar o luxo de ficar muitos meses sem postar. E como meu objetivo aqui é ranquear as franquias do mundo dos games no cinema, eu duvido que deixar alguma sequência bizarra de fora piore o vídeo de alguma forma. Afinal, eu já assisti os reboots e eu espero que vocês entendam isso. Que jornada insana foi assistir todos esses filmes, eu já perdi a conta de quantos foram. No fim, pra mim os melhores são o Tomb Raider de 2018, Angry Birds e Warcraft. E os piores, todos do Bowl e Assassin's Creed. Menção honrosa pro Slenderman também. Eu ia fazer com que esse vídeo fosse de tier list, mas como vocês mesmos já devem ter percebido, a maioria dos filmes iam acabar ficando no mesmo rank, que era o mid ou abaixo dele. E não teve nenhum filme bom o suficiente pra estar no S. Claro que tem as séries também, o anime de Cyberpunk é muito bom, Arcane é uma obra de arte, e a série de The Last of Us é a melhor adaptação de um videogame que tem por aí. Até porque não é muito difícil adaptar um jogo que já é um filme. Mas no fim, ver todos esses filmes só me fez perceber que não tem nada como videogames. Eu me sinto muito privilegiado de aproveitar essa mídia desde criança. Nada em um filme vai te deixar tão imerso quanto vencer um boss, surrar seu amigo, explorar um mapa, terminar uma jornada ou acertar um tiro na cabeça. E colocar esses sentimentos no audiovisual beira o impossível. Como é bom ser nerd, nossa senhora. E honestamente, muito obrigado de coração por acompanhar esse projeto até aqui. Foi insano.